7 fatores de risco para a artrose. Vou te contar os 7 principais fatores de risco associados à artrose e você me diz qual deles você tem ou quais deles você tem. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre a sua saúde, sobre a saúde músculo-esquelética, sobre a artrose, conhecimento sobre medicina, faça a inscrição agora, clique na sineta para que receba esse conteúdo todas as vezes que a gente for publicar, encaminhe e lembre-se, né, a gente precisa que dê o joinha para encaminhar para a próxima pessoa esse vídeo. A artrose é uma doença crônica das articulações, em que existe o desgaste tipicamente da cartilagem, mas não só isso, de todos os tecidos, tudo que tem ali realmente acaba inflamando. O osso abaixo da cartilagem, osso subcondral, a membrana que reveste a junta, que é a membrana sinovial, que produz também líquido em excesso, ligamentos, podem contraturar, podem se afrouxar, podem se romper, enfim, tudo que tem dentro da articulação vai com atrofia muscular e tudo mais, acaba machucando, degenerando, se comprometendo junto à fibrocartilagem, menisco e tudo mais. Deu para entender, né? Não é só a cartilagem, mas também todos os tecidos. Isso vai fazer a artrose. A artrose é diferente de osteoporose. A gente também tem aqui no canal. Põe aqui para nós, Ellen, aqui o vídeo que diferencia artrite, artrose, por exemplo, e também tem diferença de artrose e osteoporose. Bom, já expliquei que é cumulativo, crônico e, portanto, tem a ver com a idade. Pois é, quanto mais, já que não é uma doença que seja curável, ela é uma doença tratável, então tem muitas formas de tratamento, muitas tão boas que deixam a pessoa quase sem sintomas ou sem sintomas, seja sem cirurgia, seja com cirurgia. Então, ela costuma, as pessoas com mais idade têm mais juntas afetadas por esse problema. A chance de uma mulher, por exemplo, ao longo da vida de ter artrose é 47%. Se você é mulher, pode ter a chance de 47% de ter artrose. Claro, as mulheres mais jovens não vão ter. Então, vão ter especialmente as mulheres acima dos 50, vão ter mais artrose do que os homens. E os homens até os 50. Bom, então já entendeu que pessoas de idade vão ter mais. Então, o primeiro fator de risco é idade. Aos 80 anos, por exemplo, de idade, 80% das pessoas vão ter. Então, não é que todo mundo vai ter, e não é que todo mundo vai ter que operar, e não é que tudo vai ser grave. A maioria, inclusive, não é. Mas 80% das pessoas, aos 80, vão ter a dita artrose. Primeiro fator é esse. Segundo fator muito comum nos dias de hoje, é a obesidade, o excesso de peso. Bom, o primeiro fator que nós podemos pensar que tem a ver com a obesidade é o excesso de carga, peso, né? A mais, peso físico sobre as articulações, que pode dar mais distribuição de carga e, portanto, artrose. Mas não é só isso. Tem uma coisa atrás disso, oculta, que tem junto deste fator de risco, que se chama de inflamação crônica ao longo do tempo, né? Subclínica, que não aparece claramente nos exames, pode estar relacionado a níveis mais altos de insulina, níveis mais altos de glicose. Cronicamente, isso traz uma inflamação que não é tratada pelo anti-inflamatório, não é mediada por prostaglandinas, esse mediador típico da inflamação, aquele quando você bate o pé no canto da mesa, aquela inflamação, não é essa.
uma inflamação crônica que leva à degeneração. A obesidade vai ser fator de risco para artrose, especialmente nos joelhos, mas também a artrose de mãos. A gente não caminha sobre as mãos, né? Então, por que daria mais artrose de mãos? Tem um estudo australiano que mostra isso. Então, a obesidade, sim, é um fator de risco para a artrose. Esse você pode corrigir. Se está muito acima do peso, tem várias estratégias para perda de peso. Você sabe, já fizemos live sobre isso, seja do tratamento com dietas anti-inflamatórias, vou botar aqui entre aspas, anti-inflamatórias, ou cirurgia, por exemplo. Então, há casos ainda que são cirúrgicos, mas isso, claro, é o profissional especializado em cirurgia bariátrica ou nutricionistas, enfim, vão poder lhe ajudar se for o seu caso. Então, isso é um caso adicional para a artrose. Outro fator de risco que eu já anunciei ali antes é o próprio sexo. Feminino, masculino, não quero entrar na questão de identidade de gênero, mas relacionado a esse tipo genético, né? As mulheres a partir de 50 vão ter mais risco. Então isso aí já é dado, já é claro, e por isso, né? Seja por questões relacionadas à menopausa, seja por fragilidade do esqueleto, seja por outros processos de predisposição a inflamações, artrite, doenças reumáticas, as mulheres tipicamente têm mais chance de ter artrose e, claro, isso é um fator que não se tem como corrigir, infelizmente, né? Até agora o que dá para corrigir é o peso. O quarto fator de risco para desenvolver artrose são as anormalidades congênitas ou do desenvolvimento das articulações propriamente. O que eu quero dizer com isso? Se uma junta é torta, não é torta propriamente, mas se ela é um pouquinho fora do lugar, ou se ela tem um formato alterado, a gente chama isso de displasia, forma alterada. Displasia de quadril, já ouviu falar? Pois é, quando o encaixe da cabeça do fêmur na bacia não é completo, ele é mais raso, a área em que essa cabeça tem para apoiar é menor. Sendo o peso do indivíduo igual, aumenta a pressão dentro dessa articulação. E tipicamente quem tem displasia de quadril tem 50% de chance, dependendo do grau da displasia, de ter artrose na vida adulta, a partir dos 40. Então, isso é um fator de risco. Quando a junta tem problema desde a infância ou da adolescência, isso é bem visto no quadril, também nos adolescentes, aí já nos meninos, se chama síndrome do impacto femoroacetabular, em que a cabeça ela é um pouquinho deformadinha, existe uma saliência óssea que pode causar um impacto. Fizemos vídeos sobre impacto e tem tudo que é vídeo. Você vai ver aqui, tem mais de 1000 publicações, um canal que só faz crescer. Por isso eu te convido que se inscreva agora e ative as notificações. E a essa altura, se você está até aqui, dá um joinha para o nosso vídeo, para passar para as próximas pessoas. Tá? No joelho também, os joelhos podem ser varos, tipo cambota, arqueados, ou valgos, o contrário disso. E são predisposições dessas articulações na infância, também predispõem a lesões, a artrose. Isso também acontece no punho, também acontece no ombro. Cada articulação com as suas alterações bem específicas que podem, enfim, desenvolver, suscitar artrose. Isso também acontece, claro, na própria coluna. Então, esse é o nosso quarto fator. O quinto fator de risco para o desenvolvimento da artrose no Brasil é muito comum, que são as lesões importantes na articulação. Por exemplo, um acidente de moto, quebrou a articulação. Bom, ela vai ter mais risco de artrose. E, claro, vai depender do tratamento. Vai depender do tratamento possível. Então, isso pode, uma fratura que vai para dentro da articulação, dependendo de como essa junta está, como é que ela pode ser montada nesse exemplo,
ela pode desenvolver uma artrite pós-traumática, um desgaste em função do acidente que houve, entende? Então, isso é um grande fator de risco. E, por exemplo, outras lesões mais importantes, no futebol, ruptura do ligamento cruzado faz com que haja artrose de joelho, isso é mais comum em homens. Esse tipo de ruptura também está associado a menos movimento na articulação do quadril, então, o quadril menos móvel naquele rapaz muito ativo, moças também tem, mas é mais comum nos meninos, pode ter a restrição da articulação e aí fazer com que seja mais fácil torcer o joelho e romper o cruzado. Romper o cruzado, mais risco de artrose. Então, essas lesões maiores na articulação podem sim, em qualquer articulação, fazer com que se desenvolva artrose. Por isso, cuide dos seus joelhos, como todas as outras articulações, no sentido do trauma, das fraturas. E, claro, se você, sexto item de fator de risco é a sobrecarga repetida excessiva. Claro, também vai causar artrose. Indivíduos que maratonistas, não que não possa fazer exercício com artrose, é até desejável em alguns casos, você supera a fase inflamatória e depois vai fazer exercício. Mas, antes disso, o que é que vai predispor à artrose? Infelizmente, sim, as atividades em excesso, seja no trabalho, sejam esportivas, podem desencadear, então, a artrose, podem piorar a artrose, podem agravar a artrose. Falei maratona, um exemplo, mas tipicamente o futebol, de novo, o basquete e artes marciais, por exemplo. Sobrecarga nas articulações, quadris, punhos, tornozelos, né? Isso pode, como sexto fator de risco, trazer agravamento ou surgimento mesmo da artrose. Agora, como último fator, aí você põe para mim aí quais fatores que tem. Último fator é o fator genético. Pois sim, existe uma correlação em algumas famílias entre 40% e 60% de risco genético. Então, se na família tem, você pode ter. Tem isso aí também. É um fator difícil de contornar. Você não tem muito o que fazer, mas pode tratar logo, pode tratar mais cedo, pode evitar outras fraturas, pode evitar a obesidade, pode melhorar a sua alimentação, entende? Então, se já tem essa predisposição, cuide-se. E também 90% existem em famílias, principalmente de artrose de dedos, de mãos, casos em que 90% dos indivíduos têm risco aumentado de artrose de mão. São esses os 7 fatores. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de dar o joinha, de encaminhar esse vídeo. Te vejo nas lives e até o próximo vídeo.